Mundo Cotidiano, com Paula Favarato. Paula Favarato, professora e nossa comentarista de geopolítica, sempre conosco às quintas-feiras. Tudo bem, professora Paula? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Temos uma colega que vai para a COP30, trazer notícias lá para a gente, a Beatriz Eleodoro. Professora, qual a importância desse evento? Por que o nome é COP30? Explica para a gente. Então, Mário, começou, né? Na verdade, oficialmente, a COP começa na segunda-feira para todos os efeitos, mas as reuniões com os chefes de Estado pela primeira vez começam antes, né? Uma prévia para que todo o evento já venha com algumas coisas pré-definidas. Então, hoje já tem reunião. 50 chefes de Estado já estão reunidos em Belém do Pará. A COP, o acordo entre as partes, é um acordo anual, um encontro anual, onde os países se reúnem para debater enfrentamentos climáticos. Eu acho que nada mais pertinente no tempo atual do que reservar uma boa parte da pauta da política pública para falar de questões ambientais, e principalmente para tratar de aquecimento global e dos enfrentamentos que esses problemas vão trazer para os diversos países espalhados pelo mundo. E nesse ano, a COP é no Brasil. Tanto é verdade que, simbolicamente, a nossa capital é transferida para Belém durante os dias do evento. Então, a Beatriz vai trazer quentinhas as notícias mais pertinentes sobre o evento mais importante de meio ambiente do mundo. Perfeito. São nesses acordos assim, são nesses encontros que se formam os acordos que alguns países obedecem e outros não? Você tem exemplos assim de acordos que saíram da COP30 e de fato ajudaram a melhorar o meio ambiente, professora? Ah, com certeza, Mário, já foi icônico. Eu acho que a gente pode destacar aqui duas COPs que foram, assim, simbolicamente extremamente importantes, embora em todas elas, definições ambientais sempre são tomadas. Mas eu vou convidar você a voltar no tempo, em 1997, quando a COP foi ao Japão, e lá foi assinado o Protocolo de Quioto, que foi o primeiro acordo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e que houve sim uma adesão internacional forte, mas não houve adesão de dois países, dois se recusaram. Como você acabou de colocar, nem sempre as nações estão comprometidas abertamente com as questões ambientais. Quem não assinou o Protocolo de Quioto em 1997? China e Estados Unidos. A outra grande reunião ambiental que resultou em um grande acordo, e aí sim de grande impacto, foi a COP em 2015, que aconteceu na França, em Paris. Lá foi assinado o Acordo de Paris, aí com integral participação de todas as nações, só que nesse exato momento, por conta do governo Trump, a gente não tem a presença dos Estados Unidos. Então eu destacaria com uma importância maior as COPs de 1997, a terceira edição, e a COP21 em 2015 em Paris. Ambos os acordos são para o mesmo problema ambiental, só que o segundo com uma adesão mais integral. Há algum acordo que se espera nesse encontro, nessa COP? Algo que está sendo ventilado, que os países podem assinar em conjunto, professor? Olha, Mário, eu acho que a coisa mais marcante dessa COP não é nenhum acordo explicitamente voltado ao problema ambiental, porque nós já estamos com esse acordo em vigor, que é o de Paris desde 2015. Eu acho que a maior expectativa para essa COP é a ampliação do fundo para catástrofes climáticas. Espera-se que os países desembolsem um valor maior para essa reserva financeira que prioriza principalmente países mais fragilizados, economias emergentes e principalmente países subdesenvolvidos, que têm menor condição de lidar com grandes catástrofes ambientais. Então, a primeira coisa que se espera é quanto de dinheiro esses países estão dispostos a desembolsar, até como medida de compensação dos grandes danos ambientais que eles causaram ao longo da história desde 1750. Então, esse valor deve ter um aumento expressivo em relação
ao que foi decidido no ano passado. Não é nada de novo, mas existe sim a necessidade da ampliação. E um direcionamento também, Mário, que algumas pré-definições já foram anunciadas hoje, estava acompanhando agora há pouco, para um fundo contra o desmatamento para grandes florestas, e nesse sentido o Brasil pode ser beneficiado, e beneficiados também serão povos tradicionais. Então, uma extensão desses investimentos em meio ambiente. Acho que uma coisa também muito, muito discutida vão ser as questões das regras de crédito de carbono, de comercialização de reflorestamento convertido em medida de mitigação ambiental. Então, eu puxo aí esses 3 pontos como pontos inovadores da COP do Brasil, né? Ampliação do fundo, uma maior participação financeira de países que são historicamente envolvidos em questões ambientais, a ampliação desse dinheiro, uma grana mais revertida para países que precisam mais de ajuda ambiental, e as definições das regras mais definidas, mais claras, mais expostas sobre crédito de carbono. Perfeito. Esse fundo, então, seria, todos os países dariam dinheiro para caso aconteça um desastre. Passou o furacão semana passada na Jamaica, ou o terremoto do Haiti. Então, esse fundo seria usado para ajudar esses países mais pobres. Então, eventos internos, Mário, como terremotos, por exemplo, não são muito amparados pela COP, pelas questões desses acordos, porque eles são eventos extremos também, mas eventos de ordem geológica. Independem da mudança no clima, né? Enfrentamentos climáticos como furacões, enchentes, secas prolongadas, esses sim, com certeza. E a responsabilidade de injetar dinheiro nesse fundo é justamente das nações que têm mais dinheiro, para minimizar aquilo que a gente chama de injustiça climática. Eu acho que a grande palavra da COP30, o grande termo da COP30 do ano é a tentativa de mitigar os efeitos dessa injustiça climática, tirar de alguns que têm mais e entregar para aqueles que têm menos. Por isso a participação maior de países como os europeus, os Estados Unidos, o Canadá. Outra grande surpresa, Mário, e aí não dá para a gente nem sequer esboçar uma opinião. Qual vai ser a participação dos Estados Unidos? Quanto vão desembolsar, o que estão dispostos a fazer, o que vão pronunciar, porque a gente está falando de uma nação que tem uma responsabilidade ambiental muito grande, mas que desde o começo do ano está escapando pela tangente dessas questões como um todo. E o Trump não foi. O presidente americano não foi. Mesmo assim, o governo americano mandou representantes que podem firmar um acordo? Isso. A não presença do chefe de Estado em si, ela é sentida, Mário. Isso sinaliza muito a respeito da vontade política que esse país tem de se comprometer. Faz falta, mas a delegação tem plenos poderes de se colocar à disposição, de firmar alguns compromissos ou de sair de outros, e é justamente em torno da delegação dos Estados Unidos, muito mais do que da presença do presidente Trump, que os olhos do mundo inteiro estarão voltados. Mesmo porque uma nação com essa importância, com esse calibre financeiro, participar pouco, pode ter uma consequência negativa ruim. Isso pode estimular que outros países com a mesma responsabilidade desencadeiem um efeito dominó. Então, há sim a expectativa de uma participação da delegação americana, embora, de repente, não haja a presença do presidente americano. Perfeito, professor. Que aula, hein? Agora estou mais bem informado, e todos vocês ligados na CBN, sobre a COP30. Professora, qual é o peso político e histórico do prefeito de Nova York ser muçulmano? Isso aí é uma grande mudança, tá, Mário? Foi uma semana muito agitada, em uma semana de eleições espalhadas pelo território americano. Nova York é uma das cidades mais importantes do mundo, é um grande centro financeiro para os Estados Unidos. E Zoran Mandani, que é um presidente, olha, estamos falando de presidentes, um prefeito dos mais jovens da história dos Estados Unidos, 34 anos, muçulmano, e ainda por cima, que ostenta ser de vertente socialista,
ganhar e ganhar de lavada em Nova York significa, no mínimo, uma oxigenação e um respiro no cenário político dos Estados Unidos. Já deu o que falar, porque a vitória foi de lavada. O presidente americano não está nem um pouco satisfeito com isso, está publicando desde terça-feira que esse é um levante de esquerda no país para espalhar um grande pânico, mas as pautas políticas dele encantaram o eleitorado de Nova York. A grande questão da projeção política dele, que é um grande fenômeno até ontem, uma maneira de dizer, mal se ouvia falar nesse que hoje é o prefeito de uma das cidades mais importantes do mundo, é uma pauta muito voltada para as áreas sociais, para necessidades básicas como uma habitação que está muito cara e inviável para boa parte dos moradores de Nova York. Ele tem aí propostas de montar supermercados mais populares para diminuir o peso das compras de produtos básicos para os moradores e uma atenção ao morador novaiorquino que não tem uma condição financeira muito boa. Agora, o grande desafio é como ele vai alinhar o discurso dele e as propostas políticas a uma das cidades que mais tem capital e interesses de capitais, porque políticas sociais normalmente sobrecarregam os lados mais financeiramente bem estruturados. Como ele vai ficar nos próximos anos na corda bamba entre a promessa e a prática é o que realmente fica aí como grande expectativa, mas já é uma mudança de paradigma e uma oxigenação no cenário político americano tremenda, que enfraquece muito o Partido Republicano, que é o de Donald Trump. Se a gente somar o candidato que venceu, que é o Zoran, mais o segundo mais votado, que também era democrata, o Partido Republicano perdeu literalmente de lavada numa das principais cidades dos Estados Unidos. Isso sinaliza uma nova maneira de pensar na política interna americana. Isso já deixa a presidência numa situação um pouco mais desconfortável. Paula Favarato, professora de Geopolítica, nossa comentarista. Obrigado, professora. Um abraço a todos e uma excelente semana. Bom fim de semana de Enem, que deve estar agitadíssimo para você, percebemos pela sua voz. A agenda da Paula tá concorrida. Vai descansar, professor, que o Enem tá aí. Tá chegando. E olha só, Mário, uma curiosidade para os nossos ouvintes. O Enem tá aí e pela primeira vez na história do Exame Nacional do Ensino Médio, vamos ter 3 aplicações esse ano. 3 cidades do estado do Pará não vão realizar as provas a partir desse próximo final de semana. Vão fazer isso mais ao final do mês, que são as 3 cidades da região metropolitana da Grande Belém, por causa dos eventos da COP30. Então, até o Enem foi afetado pelo encontro climático desse ano. É um grande encontro que acontece em Belém. Obrigado, Paula. Fica com Deus. Um abraço.